Bom, então vamos lá, né? A primeira questão da prova aqui, na parte específica, né? A questão de número aí 41 da prova, né? O que essa questão ela trazia aí para a gente, né? Ela diz o seguinte: se o dispositivo A funcionar por efeito térmico, ele necessitará ser rearmado para que seu funcionamento continue normal. Essa primeira questão, essa 41, ela está errada, né? Por que a 41 está errada? Né? Porque o primeiro dispositivo ele é um fusível, né? E o fusível ele não rearma, perfeito? E ele também não age por efeito térmico, né? Assim, a função dele não é trabalhar por ação térmica. Ele trabalha, obviamente, né? Ele gera algum aquecimento, mas não é a função dele. A função dele é curto-circuito, perfeito? Curto-circuito. Então, nessa situação, o fusível ele não tem essa função de rearme. O 41 está errado. 42 aqui, né? O dispositivo B pode atuar por efeito térmico. Essa questão B ela já está certa, né? O colega que mostrou aqui. Por quê? Porque ele é um disjuntor termomagnético, né? Então, ele sendo um disjuntor termomagnético, ele trabalha, né, tanto por ação térmica como por ação de magnética, por corrente, por campo, né? Então, essa questão está certinha por isso. Perfeito? Questão 43 ali mais abaixo, né? O que essa questão 43 ela mostra para a gente aqui? Ela diz o seguinte, né? Te dá uma ponte de Wilson aqui e fala o seguinte: quando o circuito da ponte estiver em equilíbrio, o voltímetro aferirá 0 volts. Né? Nessa questão aqui, galera, ele está dizendo o seguinte: 0 volts aqui, se a ponte estiver em equilíbrio. Ponte em equilíbrio, a ponte ela está em equilíbrio quando eu tenho uma seguinte condição, né? Quando eu tenho o valor de R ali da ponte vezes o R4, e esse valor de R vezes R4 ele é igual ao produto da outra diagonal, né? Restou ali RD, no caso, vezes R2. Então, toda vez que isso aqui acontece, você tem uma condição de equilíbrio da ponte, perfeito? E aí, nesse caso, você precisa avaliar qual seria o valor, no caso, né, desses resistores, né? Quando esses produtos são iguais, você tem a condição de equilíbrio. Então, você fazendo isso aqui, você já vê o seguinte: o R, você não sabe quanto que ele vale, o R4, ele vale 50, o RD vale 100 e o R2, ele vale 20. Né? Você pode cortar esse zero aqui com esse zero, então você vai ter ali 5R igual a 200. Então, o seu resistor, na condição de equilíbrio, ele tem que valer 40 ohms. Né? Então, esse R aqui tem que valer 40 ohms para que você tenha a condição de equilíbrio da ponte. Né? Só que para você verificar o 0 volts, realmente, você tem que fazer LKT na malha de baixo aqui. Né? Então, aplicando LKT na malha de baixo, né? Vou chamar assim, na malha inferior. Como é que ficaria LKT na malha inferior? Antes, você precisa achar a tensão em cima de R2, que eu vou chamar de VR2, e precisa achar a tensão em cima de R4, que eu vou chamar de VR4. Então, calculando VR2 ali, você usa divisor de tensão, né? Você pode usar divisor de tensão, porque nesse ramo do meio, a corrente ela é aproximadamente zero, né? Considerando o multímetro com a resistência muito elevada, voltímetro, então você vai ter aí, o V de R2 vai ser os 10 volts da fonte, vezes o resistor R2, no caso, que ele vale 20, dividido pela soma, né? De 40 mais o resistor R2, seria 40 mais 20, que foi o R que você achou. Fazendo a conta aqui desse VR2, dá para encontrar 200 dividido por 60. Então, isso aqui vai dar um VR2 que vai dar 20 sextos. Simplificando por 2, daria 10 terços de volt. Vou fazer a mesma coisa com o VR4. VR4, divisor de tensão também. Vou pegar o resistor R4, que nesse caso ele vale R4, que é 50, né? Vezes a fonte, que no caso é 10, né?
dividido por quanto? Pela soma do RD mais o R4, desse ramo aqui. O RD vale 100. Então, 100 mais o meu resistor 4, que vale 50. E aí, fazendo essas contas aqui, o R4 vai ser 500 dividido por 150. Corta esse zero aqui, o R4, 50 sobre 15 avos, né? Dá para simplificar por 5 também, que vai dar 10 terços de volt. Ou seja, você tem um lado da ponte com 10 terços de volt, o outro lado da ponte com 10 terços de volt. Quando você aplicar LKT, né, que a soma das tensões tem que dar zero, você, varrendo a malha de baixo aqui, vai ficar mais VR2 menos a tensão no voltímetro, menos VR4. Isso é igual a zero. Então, você já vê claramente aqui, você joga o volt para o lado de lá, né? Então, a tensão vai ser quem? VR2 menos VR4. Como elas são iguais, né, na parte inferior do ramo da ponte, você percebe que realmente o valor da tensão, nesse caso, realmente vai ser zero, né? O que realmente prova aí que a ponte estaria, sim, em equilíbrio, né? Seria 0 volts aí, no caso, na condição de equilíbrio, que seria para o R igual a 40. Perfeito? Muito bem, então essa questão 43, ela está certa. Questão 44, se o R for 40, a ponte está em equilíbrio, exatamente, né? Se o R equivaler a 40, a sua ponte está na condição de equilíbrio. Outra questão que está certa também. Beleza? Então, essa aqui seria a primeira parte aí da prova. Para a próxima questão, então. As próximas perguntas aqui, né, já dizem o seguinte, né? Você tem aqui a questão 45. Se a referida tensão, né, alimentar em um resistor, este resistor dissipará a mesma potência média que dissiparia caso fosse alimentado por uma fonte de tensão contínua de 10 volts. Né? E essa questão também está certa, né? Por quê? Porque a tensão contínua, ela é igual à tensão RMS do sinal, né? Que nesse caso é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Como ele falou ali que a tensão de pico ela vale 14, e raiz de 2 ele pediu para usar 1.4, você vai ter 10 volts de valor RMS, o que seria os 10 volts do VCC. Então, essa questão está certa. Para ter o mesmo trabalho, a fonte de tensão alternada, o valor RMS dela tem que ser igual à fonte de tensão contínua. Questão 46, a tensão de pico a pico é de 14 volts. Essa questão está errada, né? Porque se você pegar de um pico a outro aqui do sinal, se você pegar aqui de um pico até outro, dá para ver claramente aqui que nesse caso você não teria somente 14 volts. 14 volts é o VP, né? Se você pegar de um pico a outro aqui do sinal, você teria duas vezes o VP, né? Valor de pico a pico, duas vezes VP. O que daria um VPP aí de 28 volts. Então, essa questão está errada, porque ele colocou um valor muito abaixo. 47. A frequência da referida tensão é de 50 Hz, né? Então, ele quer avaliar a frequência aqui agora. Para você avaliar a frequência, tem que avaliar o período, né, de um ciclo. Então, aqui nesse caso, aqui, o período para completar um ciclo você não tem, né? Mas você tem um período para completar 2 ciclos, que ele deu, que é 002. Então, aqui ele completaria o segundo ciclo. Então, um ciclo vale X, que você não tem, mais 2 ciclos você tem, que vale 002. Por quê? Se o sinal ele é simétrico, se ele é periódico, né? Você pode saber o seguinte, se ele gastou 002 segundos para completar 2 ciclos, para ele completar um, ele gastaria 001 segundo. Então, a gente sabe que a frequência é o inverso desse período. Então, a frequência seria 1 sobre 001, o que vai dar 100 Hz. Então, nesse caso, seria 50? Não, está errado. Seria 100 Hz. Mais uma questão errada aí. Questão 48. O fator de potência... Vamos lá. O fator de potência ali de uma instalação elétrica indica o aproveitamento da energia fornecida pela rede elétrica, né? Então, o fator de potência, ele faz um papel ali como se fosse o quê? O quanto de potência ativa, né, que o seu circuito ele está realmente utilizando, quanto de potência efetiva, né, potência útil, o seu circuito ele está utilizando. Então, de certa forma, o aproveitamento da energia, né, é definido sim pelo fator de potência. Por quê? Porque ele pega a parcela, ele está interessado na parcela ativa do circuito, que é a que realiza o trabalho. Então, essa questão 48 ela está correta. Mas questão 49.
Em um sistema elétrico, a potência reativa é a potência útil. Aí está errado, né? Porque no sistema elétrico, a potência reativa ela é a potência devolvida para a rede, né? Devolvida e não realiza trabalho. Então, se essa potência ela é devolvida e ela não realiza trabalho, ela não é a útil. Né? Por quê? Porque a potência útil, que é o P, essa é que realiza trabalho. Então, no caso aqui, a questão está errada, essa questão 49. Questão 50. Se um gerador for conectado a uma carga puramente resistiva, a potência ativa será igual à potência reativa. Outra questão que está errada. Né? Por quê? Porque se o gerador é conectado a uma carga puramente resistiva, o fator de potência dele vai ser igual a 1. Né? Puramente resistivo, fator de potência é 1. Quando o fator de potência é 1, implica que o S é igual a P. Ou seja, a potência aparente é igual à potência ativa. E não tem nada a ver com potência reativa. A potência reativa seria 0, né? Então, essa questão está errada. Perfeito? Vamos para a próxima aí. Questão 51. A questão 51, ela diz o seguinte, né? Em um sistema trifásico equilibrado, com cargas resistivas e capacitivas, a corrente de neutro do circuito é cerca de 1/10 da corrente de fase. Essa questão aqui também, na minha opinião, acredito que está errada, porque se você tem um sistema equilibrado, né, o efetivo de Z, suas impedâncias Z, elas vão ser iguais. Né? E o sistema é dito equilibrado se os Zs eles são iguais, tanto em módulo como em fase. Né? Então, se é tanto em módulo como em fase, mesmo você tendo cargas resistivas e capacitivas, né, no final ali, os seus 3 valores de Z que você vai ter no sistema, seja em estrela ou em triângulo, eles vão ser iguais em módulo e em fase. Então, independente disso, a corrente de neutro ali, né, ela vai ser aproximadamente 0 amperes, né, no caso. Perfeito? Por isso que essa questão, ela, na minha visão, ela está errada. Questão 52. Considerando o motor trifásico cujos filamentos estejam ligados segundo a configuração ilustrada na figura precedente, né, julgue os próximos itens. Nessa configuração, a corrente de linha ela é igual à corrente de fase. Galera, essa configuração aqui caracteriza um motor ligado em delta, né? A ligação é em triângulo aqui. Né? Por quê? Porque você vê que você tem, se você pegar aqui aquela configuração, né? Você teria 1 com 6, no caso aqui ele colocou 1, 2, 3 aqui, então seria, aqui se você imaginar o 4, né? 3 ligado com 5 e 1 ligado com 6, né? Então, você tem 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Isso aqui é aquela característica de ligação em triângulo, né? Então, em triângulo, galera, é só lembrar, né? A tensão de linha, ela é raiz de 3, né? Do valor da tensão de fase. Isso. Cadê? As correntes, né? Aqui, ó. Você vai ter a corrente de linha em triângulo, né? O I de linha é igual à corrente de fase vezes raiz de 3. E o V de linha é igual ao V de fase em triângulo, né? Ao passo que em estrela, que você teria, né? O I de linha é igual ao I de fase, e o V de linha é isso. E o V de linha é igual, que aqui você vai ter o neutro, né? É em estrela que você tem o neutro, que seria a ideia da referência, né? Então, o V de linha seria o V de fase vezes raiz de 3. Então, aqui, a ideia geral é que correntes de linha igual a corrente de fase ocorrem em estrela. E a sua ligação é em triângulo. Então, essa questão está errada, né? Está errada essa 52, por quê? Porque o motor que está em delta, tá? Então, nessa configuração, a tensão de fase que seria igual à tensão de linha nas bobinas, né? Muito bem. 53. Se esse motor for ligado a um sistema de alimentação trifásico com condutor neutro, essa configuração impossibilitará a utilização do condutor neutro, né? Primeiro, né, a alimentação trifásica aqui, você vai alimentar 3 fases, né? 3 fases aqui, né? Então, você vai alimentar aqui suas fases R1, né? R1, R2 e R3 aqui, né? Então, o neutro ele não entra nessa ligação aqui, né? Então, já está errado por aqui, na minha visão. Mas impossibilitaria o uso do neutro, nesse caso? Com certeza, né? Mas, na minha visão, essa questão estaria errada. Eu acho que é uma pegadinha aqui, porque sistema trifásico aqui, né? Motor trifásico, ele fala, né, que é um motor trifásico.
motor trifásico, você não usa neutro na alimentação, né? Então, por isso que, na minha visão, essa questão está errada. Tá? 54. Em materiais paramagnéticos, como alumínio ou oxigênio líquido, os momentos magnéticos dos átomos têm tendência a se alinhar paralelamente ao campo magnético externo aplicado. Mas essa orientação não é permanente e ela depende da presença do campo externo, ok? Isso ocorre devido à natureza dos elétrons desemparelhados presentes nesses átomos que contribuem para o magnetismo. Essa questão está certa, né, pessoal? Porque exatamente, né, no paramagnetismo, a gente tem exatamente essa tendência, né, a se alinhar, né? Então, assim, se você aplica um campo, né, linhas de força aqui, né, realmente os domínios magnéticos, né, eles tendem ali a ficar alinhados, né? Enquanto você tiver essa presença de campo, eles tendem a ficar alinhados ali na mesma orientação desse campo, né? Só que se você remove esse campo B externo, né, esses domínios eles voltam ali a desorientar, né? Então, não é uma magnetização definitiva, né, que a gente fala. Então, também ela não é completa, né? Se alinha parcialmente ali, né, de forma assim, não é como é que pode dizer, não é um material ferromagnético onde você vai ter uma magnetização ali, né, alinhada, ele vai magnetizar o material. Aqui você realmente necessita da presença do campo externo. Então, na minha visão, essa questão está certa, porque ele fala da propriedade aí do paramagnetismo. Questão 55 aqui, né? Vamos ver o que ele fala na 55. A questão 55 aqui diz o seguinte, né? Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a Semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto, você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se eu fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Bom, a 55 aqui diz o seguinte: em análise de campo eletromagnético, o vetor de Point é frequentemente interpretado como sendo um indicador direto da velocidade de propagação de uma onda, né, eletromagnética, destacando tanto sua direção quanto a sua velocidade. Se eu não me engano, ele cortou, né? Mas seria isso. Galera, essa questão 55, assim, é uma questão meio sacana, porque bem lá de eletromag, né? Uma questão lá que realmente a gente estuda lá na graduação, é uma propriedade, né? O vetor de Point é muito útil, mas ele não avalia velocidade de propagação, não é indicador, não. Na verdade, ele até, de certa forma, funcionaria, mas a direção do vetor de Point, né, igual ele fala aqui, né, ele fala destacando tanto a sua direção quanto acho que é o seu módulo, né, na verdade, a sua magnitude, que ele fala aqui, né, não é nem velocidade, não. Destacando tanto a sua direção quanto a sua magnitude, ou seja, ele fala que tanto a direção quanto a magnitude do vetor de Point são importantes, né, para análise ali da onda, né, e é um indicador da velocidade. Não é, né, galera? Por quê? O vetor de Point, a direção dele indica a direção do transporte de energia, né? E o módulo desse vetor indica a potência instantânea por unidade de área, né, no caso. Então, ele está falando que é um indicador direto da velocidade de propagação de uma onda, né? E ele serve, sim, como parâmetro, né, mas é uma questão bem, assim, maliciosa, essa 55. Eu colocaria ela como errada pela forma como o texto, pela forma como o examinador redigiu o texto. Porque, na minha visão, ela não é um indicador direto da velocidade de propagação da onda, ela é um indicador direto da potência que estaria sendo transportada, né, no caso. E aí, claro, o módulo desse vetor de Point, ele indica exatamente o que é a potência instantânea por unidade de área que está sendo transportada, e a direção indica a direção desse transporte. Então, assim, se você considerar, né, só se você teria que levar muito ali a interpretação além ali, né? No caso ali, você teria que levar em conta o quê? Que a direção da velocidade de propagação ali, né, vai ter um sentido positivo porque o transporte está naquela direção. Mas, assim, é uma questão bem, assim, sacana aí do examinador. Eu acredito que essa questão é passível de recurso, não no sentido de duas coisas. Primeiro, que o texto dela
não está bem redigido, e segundo, primeiro, que o texto não está bem redigido, e segundo, porque é uma questão que vai muito além do que você analisa em nível médio, né? Ela não é uma questão de nível médio, essa 55. Ela é uma questão aí de nível superior, né? Inclusive, estuda vetor de Point em eletromagnetismo 2, não é nem 1. Né? Então, na minha visão, essa questão aqui ela está um pouco fora da proposta da prova, do edital, né? Mas eu colocaria ela como errada, obviamente definindo essas características e sabendo que o vetor de Point ele é o que mostra a direção dele, a direção do fluxo de energia, né? E o módulo dele indica esse transporte de energia, no caso, que seria a potência instantânea por unidade de área. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Bom, a questão 52 aí, então, a gente... Seria o quê, né? A gente já fizemos, né? A gente parou aqui embaixo, aqui, na 56 aqui, né? Vamos continuar a leitura dela aí. Em uma rede de distribuição de energia elétrica, os transformadores elevam a tensão para a transmissão de longa distância, reduzindo aí as perdas de energia e depois abaixam essa tensão para níveis seguros antes de ela chegar a residências e empresas, né? Exatamente, né, pessoal? O sistema aí de distribuição, né? Ele... Na verdade, aqui também, eu acho que aqui também tem uma pegadinha, né? Na minha opinião. Por quê? Numa rede de distribuição, né? Tá vendo? Ele fala aqui, ó, primeiro que ele fala, em uma rede de distribuição de energia, os transformadores elevam a tensão para a transmissão de longa distância. Então, se você está fazendo a transmissão de longa distância, não é uma rede de distribuição, é uma rede de transmissão, né? É uma rede de transmissão. Então, na minha visão, essa questão está errada, tá? Porque eu acho que tem uma pegadinha aqui também no texto. Né? Ele fala a redistribuição, aí depois ele fala de transmissão de longa distância. Então, ele se contradiz aqui, né? É uma rede de transmissão, eleva para transmissão de longa distância. Aí, né, reduzindo as perdas, e depois abaixo, aí sim, aí vai ser uma rede de... Você vai chegar na rede lá de distribuição, que vai abaixar essa tensão, né? Mas ainda assim, quem faz essa redução é a rede de transmissão, e aí quando você chega lá, você está na rede de distribuição. Né? Então, na minha visão aqui, essa questão está errada, porque ele fala rede de distribuição, né? Seria rede de transmissão. 57. Motores de indução monofásico requerem dispositivos auxiliares de partida, ok? Pois não conseguem gerar um campo magnético rotativo de forma autônoma, o que impede a iniciação do movimento. A questão está certa, né? São os capacitores lá, né? Os dispositivos auxiliares de partida seriam os capacitores, né? Os condensadores que você tem que ter para poder gerar o torque desse tipo de máquina é aproximadamente zero, né? Na partida. 58 aí. Máquinas síncronas, né? Vamos dar uma lida nela aqui. Na 58 aqui, né? Máquinas síncronas, como as usadas em usinas eólicas, né, necessitam de uma fonte externa para iniciar a sua operação, não sendo capazes de autoexcitação, né? Galera, essa questão aqui, ela, assim, essas máquinas síncronas, realmente, elas são máquinas que elas necessitam, geralmente, de fonte externa, né? Para iniciar a sua operação, e não sendo capazes de autoexcitação. Geralmente, essas máquinas síncronas, né? Elas são capazes, sim, de autoexcitação, né? Inclusive, elas são utilizadas ali, né, para correção de fator de potência, entre outras coisas, né? Só que realmente aqui... deixa eu dar uma avaliada nessa 58 aqui. Essa 58, ela é boa. Bom, na minha visão, galera, então, voltando aqui para essa 58, né? Tem uma pegadinha aqui, né? A máquina síncrona, ele fala que ela não é capaz de gerar autoexcitação, né? E a gente até já fez exercício sobre isso, essa questão está errada, tá? Por quê? Porque tem uma situação, sim, que a máquina ela consegue, né? A máquina síncrona gerar autoexcitação
geralmente ocorre quando você tem uma elevação da tensão, né, terminal da máquina, após, por exemplo, você ter uma rejeição de carga, né? Então, isso daí vai gerar, sim, um efeito aí de autoexcitação, né? Então, na minha visão, né, essa questão está errada por isso, perfeito? Então, a pegadinha aqui, né? Ele fala que precisa de uma fonte externa, né? Realmente ela necessita ali de alimentação, né? Externa, mas não ser capaz de autoexcitação, na minha visão, isso aqui, esse não aqui, deixou a questão errada. Questão 59. Ao se levar a corrente de excitação em motores do tipo shunt, né? De corrente contínua, intensifica-se o fluxo magnético dentro do motor, que por sua vez reduz a velocidade de rotação, sendo uma prática aplicada em ajustes para cargas variáveis, né? Bom, aqui na verdade, né, se você for parar para analisar o motor shunt, ele ele tem a característica, né, de que de você basicamente aí trabalhar com a característica paralela dele, né? E nessa característica, né, do motor shunt, por isso que ele é também conhecido como excitação, né? Chamada excitação, a questão da bobina, né? É feita de forma paralela com a bobina da armadura, né? Pela mesma fonte de tensão. Então, aqui nesse caso, né? A corrente, no caso que você vai ter, ela vai ser responsável pelo torque desenvolvido no motor, né? E a armadura, ela tem seções, né? Os condutores têm seção maior, e só que tem menos espiras do que a bobina do estator. E aí você vai ter um consumo de corrente mais elevado, né? Na armadura, perfeito? E é essa corrente que é responsável pelo torque do motor, perfeito? Então, ali, para você aumentar a velocidade, você tem que diminuir o fluxo na excitação, né? E essa diminuição é possível quando você coloca um reostato em série com a bobina do enrolamento shunt, para reduzir a corrente que circula. Então, você diminui o fluxo para aumentar a velocidade e você também reduz a corrente. Então, ali no caso, o que ele está falando ali, né? Ao se levar a corrente de excitação em motores, intensifica-se o fluxo magnético, por sua vez, reduz a velocidade de rotação, né? Ou seja, você está, no caso ali, aumentando o fluxo, né? Para poder gerar mais, para diminuir a velocidade, né? Então, para você diminuir a velocidade, você teria que reduzir a corrente, né? E diminuir o fluxo. Então, ele está falando que ele está, no caso, intensificando o fluxo, né? Então, intensificando o fluxo aqui, você não iria reduzir a velocidade, né? Entende? Para você poder gerar ali para você gerar, tá certo, tá correto. Para você aumentar a velocidade, se você for pensar, para você aumentar a velocidade, você precisaria, né, diminuir o fluxo, é inversamente proporcional. Então, para você pegar e aumentar a velocidade, né, você diminui o fluxo, né? E você, consequentemente, também diminui a corrente. E você diminui a corrente aumentando a resistência, né? Ou seja, fazendo o reostato lá, aumentar o valor do reostato. Então, ó, ele está falando que intensifica-se o fluxo, né? Reduz a velocidade, sendo uma prática aplicada em ajuste de velocidade. Ok. Ao se elevar a corrente, intensifica-se o fluxo, ok? Você diminuiu a resistência do reostato, tanto que o motor partir a vazio, é isso que acontece, né? Ele dispara. Por que ele dispara? Porque você vai intensificar o fluxo, porque a resistência ali vai partir a vazio, então a corrente vai para valores ali. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Perfeito, né? Então, isso mesmo, para você aumentar, então, exatamente, a máquina vai disparar, né? Quando você aumentar a velocidade, quando você pegar e você diminuir o fluxo na excitação, você reduz a corrente. Muito bem.
o motor aumenta a velocidade. Perfeito, galera. Então, essa questão está certa, né? Então, se você pegar e você elevar a corrente de excitação, mas tem o problema da corrente aqui, né? Porque a corrente, ela também teria que reduzir, né? E a corrente, ele está falando que a corrente está ao elevar a corrente de excitação, né? Então, isso aí está errado, né? Está errado. Corrigindo aqui, tá? 59 está errada, porque tem uma pegadinha aqui também, né? A corrente, ao se elevar ela, intensifica-se o fluxo. Então, na verdade, é o contrário, né? A corrente, ela diminui, você tem uma redução do fluxo, por conta, claro, do aumento da resistência lá do rheostato, você aumentaria a velocidade. Então, esses dois valores aqui, eles teriam que diminuir juntos, né? Corrente e fluxo aqui, né? Então, é por isso, né? Então, o problema todo é esse, né? Então, por isso que quando você tem o cuidado que você tem que ter com o motor shunt, né? De você não abrir o circuito, porque você perderia o fluxo. E aí, se você perder o fluxo, faz o motor atingir velocidade muito perigosa, né? Que aí ele dispara. Então, olha só, você perdeu o fluxo, ou seja, se você perdeu o fluxo ali, você tem a situação muito grave, né? Então, a ideia seria essa, o motor vai disparar. Então, essa questão está errada, essa 59, tá? Na minha visão, está errada, porque tem uma pegadinha aí também na questão do enunciado. Vamos lá, vamos para a próxima aí, questão 60 aí. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto, você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Bom, a questão 60, ela é uma questão aí, já entra na parte de instalações, né, dispositivos de proteção e instalações. Em instalações residenciais, os disjuntores diferenciais residuais são projetados para proteção contra correntes de fuga à terra, não sendo capazes de detectar ou interromper sobrecargas de corrente, né? Galera, essa questão aqui, na minha visão, ela está errada, né? Porque realmente ele é projetado para correntes de fuga, né? Contatos indiretos, né? Mas ele falar que ele não é capaz de detectar ou interromper sobrecarga de corrente, né? Ou seja, a corrente elevar, está errado. O BR ele entra sim em situações de sobrecarga de corrente. Na minha visão, está errado. 61. Disjuntores classificados como IP67 garantem total proteção contra a entrada de poeira, ok? E suportam a imersão temporária em água, sendo adequados para ambientes externos ou condições adversas. Galera, essa questão está certa, né? Se você pegar lá a tabela de índice de proteção, né? Você vai ver que realmente o disjuntor com essa classe de isolamento, né? Com esse grau de proteção, IP67, você tem essa situação, sim, da proteção contra entrada de poeira, né? No caso, seria um desses números ali, enquanto o outro, ele realmente indica, sim, a possibilidade de imersão temporária em água, né? Então, o IP67 seria se referir a isso, sim. Então, está certa, na minha visão. Essa 61, ela está certa. 62. Em sistemas de medição industriais, a precisão dos contadores mecânicos melhora significativamente à medida que aumenta a frequência dos eventos contados, tornando-os aí ideais para aplicação de alta velocidade, como linhas de produção automatizadas, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Que a precisão dos contadores mecânicos melhora significativamente à medida que aumenta a frequência dos eventos contados, né? Tornando-os ideais para aplicações de alta velocidade, como linhas de produção automatizada. Galera, essa questão aqui, na minha visão, assim, aumento da frequência dos eventos contados, tornando ideais para aplicação de alta velocidade, como linhas de produção automatizada. Essa questão aqui, na verdade, é do mecânico, né? Eu não sei se existe uma relação direta ali, se ele está se referindo à questão de erro. Ele está falando de contador mecânico, né? Nem contador, né?
Porque o contador mecânico, geralmente, ele já é avaliado voltas, né? E ele já tem precisões ali, ou excelentes precisões, né? Agora, não sei se você fazendo repetidos usos, né, desse contador, né, o contador mecânico, totalizador também, né? Eu não sei se aumentaria. Faz sentido você pensar, né, que você estaria aumentando a precisão ali, porque ele estaria medindo várias vezes, né? A frequência de eventos faria ali pegar a média desses eventos, né? Então você teria um resultado melhor ali, né? Ideal para aplicações de alta velocidade, como linhas de produção automatizada, né? E, geralmente as aplicações principais deles é essa mesmo, né? Então, assim, na minha visão, essa questão está certa, tá? Assim, talvez na hora de uma prova, por exemplo, é uma questão que geralmente é uma coisa que não vê muito. Eu, por exemplo, praticamente não conheço sobre contador mecânico, mas eu marcaria como certa. Mas talvez numa prova eu não marcaria, deixaria ela em branco, né? Mas eu colocaria como certa essa questão. Na minha visão, pode ser uma pegadinha aqui também, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu colocaria como certa, tá? Ideal para aplicação e melhora significativamente à medida que aumenta a frequência dos eventos. Aqui também, o que o examinador pode ter tentado fazer aqui também, né, o elaborador da prova, ter relacionado aqui, né, e o contador mecânico já tem uma precisão já definida pelo fabricante, né, então isso aqui também pode ser também pensar como errado, essa 62 aqui pegou aqui, então, assim, eu deixaria como errado. É por isso que eu provo do Sebrasp é tenso, cara, porque eles tiram umas coisas que. Pois é, eu colocaria como errado essa 62, porque eu acho que são. Não sei se tem uma relação, se ele está avaliando a questão da precisão aqui. Na minha visão, estaria errado aqui. Eu acho que são conceitos diferentes aqui. Não sei se tem uma relação. Aumentaria. Ele fala que melhora significativamente ainda, né? A precisão melhora significativamente. Então, assim, pô, tá falando que está melhorando muito porque está aumentando a frequência de eventos. Eu acho que não. Está errado. Uma relação não tem relação direta uma coisa com a outra. Né? Se contar muito mais, não vai fazer ele melhorar significativamente, né? Então, eu deixo como errada 62. Faça aí uma ponderação aqui, reconsidero aí. 63. Em aplicações industriais, soft starts são implementados para permitir a reversão de motores de indução, que facilita operações como mudança de direção em esteiras transportadoras. Galera, essa questão está certa, né? Apesar que não é a aplicação principal do soft start, é fazer reversão, né? Dá para fazer reversão com soft start, mas não é a função principal, né? Assim, na verdade, o soft start é um método de partida eletrônica, né, para você minimizar partir com tensão reduzida, né, com tensão de corrente pico reduzida, porque você aplica o degrau, né? Você parte o motor usando um degrau de tensão, então com isso você consegue também gerar tanto no acionamento como na desaceleração, né? Então, assim, eu coloco como certa porque ele tem sim a reversão, ele permite sim, e ele é aplicado em operações aí de mudança de direção em esteira, assim, mas fica essa observação aí. 64. Inversores de frequência podem ser utilizados para controlar a velocidade de motores de corrente alternada. Certíssimo, né? O inversor controla, assim, a velocidade de máquina alternada, né? Principalmente o motor trifásico, né? O motor trifásico é um motor de corrente alternada. Muito bem, galera. Então, essa 62 aí, 63, 64, ficaria desse jeito aí. 65. A ergonomia no local de trabalho, ao implementar ajustes nos postos de trabalho no mobiliário do escritório, o objetivo é exclusivamente minimizar lesões musculoesqueléticas aí dos funcionários, certo? Né? Ergonomia aí é aquela parte da NR, lá uma das NRs que avalia, né? A postura, né? Avalia exatamente a questão ortopédica ali mesmo, né? Se você realmente está tendo uma postura, né? Na questão de você se posicionar ali no trabalho, né? Então, e ele fala aqui, né? Postos de trabalho, ajustes nos postos de trabalho e mobiliário de escritório. Então, postos de trabalho, o que poderia ser aqui?
Você pensar bancadas de manutenção, por exemplo, né? A pessoa trabalha sentada, por exemplo, na bancada de manutenção, né? Geralmente na bancada eletrônica, né? A pessoa trabalha sentada. Você pode pensar também num local onde a pessoa vai dar uma manutenção mesmo, né? No determinado... Geralmente ele trabalha em pé, né? Mas tem situações ali, por exemplo, que ele vai estar numa oficina, né? Aí ele vai precisar ficar sentado, então ali ele vai avaliar toda a questão de imobiliário mesmo, e é minimizar essas lesões musculoesqueléticas mesmo. Então, a questão está certa, bem dentro da norma lá. 66. Para mitigar o ruído no ambiente de trabalho, as estratégias devem se concentrar exclusivamente no fornecimento e na utilização pelos funcionários de protetores auditivos, considerados a solução definitiva para o controle de ruído, né? Galera, aqui tem a pegadinha, na minha visão está errada também essa questão. Por quê? Porque não se concentra exclusivamente, esse exclusivamente deixou a questão errada, né? Por quê? Geralmente o protetor auditivo, ele é a solução definitiva? Ele é, quando você não tem outra forma de você minimizar o ruído, né? Então, aí você realmente tem que usar o protetor auricular, né? Mas não é exclusivamente, né? Você tem outras, você pode usar barreiras, você pode tentar usar proteção coletiva, né? Medidas de proteção coletiva. Então, se você tem uma máquina, por exemplo, que você permite lá você usar uma parede, por exemplo, né? Uma proteção mesmo, que coloque algo ali que abafe um pouco o som, né? Você está fazendo uma medida de proteção coletiva ali, né? Então, não é exclusivamente já partir direto para o protetor auricular, né? Ele é a definitiva quando não tem outra alternativa, mas não é exclusivamente não. Por isso, na minha visão, essa questão está errada. Vamos para o próximo grupo aí, né? 67. Para proteção contra arco elétrico, uniformes de algodão, cadê? São recomendados devido à sua resistência térmica, sendo considerados adequados para o ambiente de trabalho com riscos elétricos. A questão está certa, né, pessoal? O que você tem que evitar na área de eletricidade, serviço com eletricidade, é os materiais que são compostos lá de nylon, né? Aquelas roupas de nylon, por exemplo, que incendeiam muito facilmente. O algodão realmente tem uma resistência térmica muito boa para isso, né? Ele não tende a queimar, a pegar fogo. Então, essa questão está certa. Geralmente, o material usado é o algodão mesmo, né? Beleza, para a próxima, 68. Nas seguras instalações elétricas, o uso adequado de equipamento de proteção individual elimina completamente a necessidade de equipamento de proteção coletiva, né? Aqui, na verdade, ele meio que ele trocou, né? Na verdade, o uso adequado de equipamento de proteção coletiva elimina completamente a necessidade de equipamento de proteção individual, né? Nenhum nem outro, né? Tá errado aqui, por quê? Porque um não elimina o outro. Você pode ter, sim, situações, mesmo a pessoa usando equipamento de proteção individual, que você não vai eliminar completamente a necessidade de usar a proteção coletiva. Então, você pode confinar uma área, por exemplo, que você pode estar usando proteções individuais, né? Equipamento de proteção individual, e você tem a necessidade, por exemplo, de usar um sistema de bloqueio em armário, né? Então, sistema de bloqueio em armário, por exemplo, é uma proteção coletiva, visa proteger todos ali naquele ambiente ali para não ir lá e abrir o armário. Então, na minha visão, essa questão está errada. Um não elimina o outro aqui, não. Em diagramas elétricos, sistema TT é ilustrado como se houvesse uma ligação direta do neutro ao solo, sugerindo uma segurança reforçada em locais como hospitais e escolas. A questão está certa, né? O esquema TT, realmente, o neutro, ele é ligado ao solo, ele é aterrado, assim como, né, o condutor de proteção, né, é aterrado, as carcaças também são aterradas ali em relação ao condutor de proteção, né, ao terra também. Então, essa questão está certa. Duplo terra aqui, né, TT, né? 70. Disjuntores identificados com a letra D são projetados especificamente ali são projetados especificamente para aplicações em circuitos de motores elétricos, pois possuem a capacidade de tolerar as elevadas correntes de partida típicas desse equipamento sem disparar prematuramente, né? Então, galera, essa questão 70 aqui é uma questão que ela está certa, tá? Se você pegar a categoria do disjuntor D, realmente lá no disjuntor D, são disjuntores voltados exatamente para aplicações em máquinas aí de grande porte, né? Então, essa questão está certa. Vamos ver se não tem nenhuma pegadinha nela aqui. Especificamente para aplicações em circuitos de motores elétricos, pois possui a capacidade de tolerar as elevadas correntes de partida. Então, esse especificamente aqui
é aquilo que eu falo, cara. Tem umas questões de prova que você tem que tomar cuidado, né? Se você pegar lá a descrição do disjuntor D lá, você vai ver que ele é voltado para aplicações em máquinas de grande porte. Só que esse especificamente aqui, ele está limitando o uso, né? Então, assim, não é uma obrigatoriedade ele ser específico para essa aplicação. Então, eu coloco como errado aqui, de novo, eu faço uma ponderação. Eu expliquei aqui que o D ele é voltado para essas situações, mas esse especificamente, tá vendo? Ele pega você com umas palavrinhas no texto. Então, eu colocaria como errada por conta disso. Corrigiria aqui, né? Por quê? Porque não necessariamente a função principal dele é essa, mas você pode usar ele em outras situações, né? Então, assim, você pega realmente voltado para cargas indutivas de grande potência, prevalecendo motores de grande porte, grandes transformadores, né? Então, você vê, não é exclusivamente aí, né, voltado aí só especificamente para motores elétricos, né? Então, você tem aplicações também em trafos, né? Então, assim, eu coloco como errada, tá? 71, vamos lá, próximo aí. O valor eficaz de uma tensão alternada é fornecido pelo voltímetro, ok? Se adequadamente configurado e corresponderá a um valor constante caso a amplitude e a forma de onda permaneçam inalterados ao longo do tempo. Correto, né? É o True RMS, né? Então, voltímetros que têm essa função, True RMS, são voltímetros que conseguem fornecer lá a tensão RMS lá da medição, né? E de forma ali inalterada ao longo do tempo, né? 72. Para que a medição de resistência possa ser realizada, é necessário que o ohmímetro excite eletricamente o resistor, né? Outra questão que eu colocaria como certa aqui, essa 72, né? Por que eu colocaria 72 como certa, né? Porque geralmente o ohmímetro ele gera assim uma microcorrentezinha, né? Uma correntezinha muito pequenininha que vai percorrer o circuito, né? E ela percorrendo o circuito você consegue avaliar, né, a medição de resistência. Então essa questão está correta. 73. Para se medir a corrente elétrica que atravessa um dispositivo, é necessário colocar um instrumento de medição em uma configuração paralela. Aí que está errado, né? Aqui ele forçou muito a barra aqui. Né? Corrente elétrica, você nunca utiliza dispositivo ligado em paralelo, né? Sempre em série, tá? Nossa, a questão está errada. O próximo rodada aí. 74. Um voltímetro apresenta baixa impedância entre as pontas de prova. Outra que está errada, né? O voltímetro ele tem uma alta impedância, né? Ele tem uma impedância muito elevada. 75. Um amperímetro no modo CA, que é de corrente alternada, é comumente usado para indicar em hertz a frequência da rede elétrica. Está errado, né? Você tem um frequencímetro, né, que serve para medir frequência. O amperímetro não é comumente usado para indicar hertz, não. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? 76. Até tem, né, na corrente alternada você tem uma frequência, mas ele não é usado para indicar frequência de forma alguma, né? 76. Tensão e corrente elétrica devem excitar o watímetro, exatamente. Né? Você tem um watímetro lá, você tem uma bobina tanto de tensão, que é ligada em paralelo, e você tem uma bobina de corrente que é ligada em série. Você precisa das duas ligadas no circuito para poder excitar o watímetro. A questão está correta. 77 aqui, né? A 77 ele está falando aí a respeito dos no-breaks monofásicos mais modernos, né? Apresentam tensão alternada de saída com o uso de ponte semicondutora chaveada, modulação por largura de pulso em alta frequência e filtragem, né? Essa questão aqui, pessoal, é a questão assim que é muito específica assim na parte de no-break. Eu não sei em que pé que está isso, tá? Talvez a única questão assim que eu realmente talvez não numa prova eu não marcaria ela, mas assim que realmente eu não encontrei nenhuma referência aqui também, mas vamos avaliar a questão, né? Tensão alternada de saída, o no-break ele fornece, geralmente a tensão que o no-break fornece na saída não é uma tensão alternada, né? É uma tensão contínua, né? Então isso aqui pode ser pegadinha também. Talvez ele faça uso de ponte semicondutora chaveada? Faz, né? Modulação PWM? Tem PWM? Tem, né? E filtragem também? Também. Só que eu acredito que o que ele fornece na saída não é uma tensão alternada, né? É uma tensão contínua, né? Então, eu acredito que essa questão esteja errada por isso.
né? Talvez, assim, o que ele quis fazer aqui, né, foi colocar uma série de parâmetros que o no break realmente possua, só que ele não fornece uma tensão de saída alternada, né? Até porque você quer alimentar, por exemplo, um equipamento eletrônico, né, o no break geralmente, né? Então ele vai fornecer uma tensão contínua na saída, tá? Então fica essa observação. Eu colocaria como errada, mas assim precisa avaliar o no break monofásico, né? As características aí de como é que está hoje o mercado, né? Realmente eu não sei. Então, assim, eu colocaria como errada por conta do texto, que eu acho que, na minha visão, está errado, porque o no-break ele é uma fonte, né, que vai fornecer tensão ali. Deixa eu pensar aqui. Tensão de saída aqui. Depende de onde que é essa saída também, né, que ele está falando aqui, entendeu? Se é a saída do sistema ou se é a saída lá do processo dele, né, porque ele vai pegar ali, né, ele vai usar as baterias, né, ele vai ter um sistema de conversor lá, CCCA, né, para poder gerar ali a tensão para manter a rede, né? Não sei se essa tensão de saída aqui, porque você pensa, né? Apresenta tensão alternada de saída com uso de ponte semicondutora chaveada, né? Então, assim, ele está utilizando, só seria o conversor que ele está se referindo aqui, né? CCCA, né? Realmente existe isso aqui, né? Agora, a questão boa aqui, assim, eu fico na dúvida nessa daqui, tá? Talvez seja a única, assim, que realmente eu não conheço, assim, essa parte do no-break monofásico em particular. Enfim, eu vou fazer o seguinte aqui. Essa questão aqui eu prefiro... Eu colocaria ela como... Assim, em uma prova, por exemplo, é algo assim, eu tenho já uma coisa que é o quê? Eu não faço aquilo que muitas vezes eu fico na dúvida, principalmente prova do Sebrasp, né? Então, assim, pelo texto, essa tensão alternada de saída aqui me deixa um pouco com o pé atrás, mas pelas características do no break, essa questão estaria correta. Então, essa 77, eu deixo um respaldo nela aqui, né, que eu colocaria como correta aqui. Vou corrigir aqui minha observação, porque eu não sei se o examinador pensou em fazer uma pegadinha nisso aqui. Eu acho que ele quis avaliar mais as características mesmo. Então, deixa 77 como certa. Mas, novamente, é uma questão que eu fico aí. Precisa saber aqui sobre no-break monofásico, né, características desses caras e enfim, para retificadores monofásicos com diodos, a tensão média na saída de um retificador de onda completa é maior que a tensão média na saída de um retificador de meia onda. Essa questão está certa, tá? Se você pegar lá o meia onda, né, o VCC do meia onda é o valor de VRL, né, dividido por π. Enquanto o onda completa, o VCC do onda completa, ele é 2 vezes VRL dividido por π. Então, você pega 2 sobre π aqui vai dar 0, 61, alguma coisa, né? Então, é quase 60% aí do valor da tensão da carga, do valor de pico da carga. Enquanto aqui 1 sobre π daria 0,315. Então, aqui você vê que ele tem um valor menor, meia onda. Né? Então, ele fala o contrário aqui, né? Cadê? Ele fala isso. Tensão do onda completa é maior. Não está certo. Onda completa é maior do que o meia onda em valores médios, né? Valores médios, essa questão ela tá correta, certo? 79. No sistema de alimentação elétrica de emergência, com o uso de no-breaks, a bateria nada mais é que um conversor do tipo CCCC, que alimenta o inversor de saída do equipamento, né? Então, tá vendo? O inversor de saída, né? Que foi o que eu falei lá no item anterior, né? Que é o CCCA, tá vendo? Então, assim, falar que a bateria, né, é um conversor, tá errado, né? Na minha visão, essa aqui tá errada. Por quê? Porque eu acredito que a bateria aqui, ela não é um conversor CCCC, né? Tipo, e alimenta o inversor de saída do equipamento. Na minha visão, essa questão está errada, essa 79. Agora, a 77 eu já marcaria certa, que realmente eu acho que está dentro das características do no-break, mas fica essa observação ali. Né? Vamos para a próxima, é 80. Né? Em um circuito de iluminação com tensão nominal de 220 volts,
pode necessitar aí de um disjuntor monopolar ou de um disjuntor bipolar, né? Então, essa questão aqui está errada, né? Por quê? Porque 220 aqui, né, você pode trabalhar com disjuntores aí, geralmente é 220, né, bifásico, né, você vai precisar aí do disjuntor bipolar, né? Então, essa questão 80 aí, eu coloco ela como errada por isso. 81. Mesmo circuito terminal que alimente tomadas de uso geral deve ter condutores de sucessão transversal mínima de 2,5 se eles forem feitos de cobre. Questão certa, né? Essa aqui bem dentro do que a gente já tinha visto, né, de norma, né? Então, coloca essa questão 7 como certa. Para a próxima aí. Vamos lá. E, se um quadro elétrico possui um disjuntor geral tripolar de 60 amperes, então a corrente nominal em cada uma das três fases é de 20 amperes. Galera, questão errada, né? Se você tem um disjuntor de 60 amperes, é porque por fase vai passar isso, né? Você não vai dividir ali por 3, né? Pô, senão, tudo que você fosse dimensionar, você dividia por 3, né? Não é que em cada fase vai passar 20, não. Vai passar 60 ali em cada uma delas, né? Então, essa questão tá errada. Colocar um de 20 lá, você vai torrar ele lá, né? Beleza, 83. A norma pertinente da ABNT que dispõe sobre as diretrizes para as instalações elétricas de média tensão abrange tanto ambientes internos quanto externos, não se limitando aí exclusivamente a locais fechados, e inclui requisitos para a construção, operação e a manutenção dessas instalações visantes a segurança e a eficiência energética. A questão está certa, né? A norma realmente ela traz exatamente esses aspectos aí. Ela não é limitada a um determinado tipo de ambiente, e ela busca, sim, a segurança, tanto a segurança como a questão de melhor uso, né, da instalação, em termos de eficiência, sim, de energia, né? Então, essa questão está correta. Na minha visão, está certa. Questão 84. Isoladores do tipo pino são considerados inadequados aí para regiões costeiras ou áreas industriais, pois a presença de alta poluição salina pode comprometer seu desempenho e sua confiabilidade. Galera, essa questão aqui, na minha visão, está errada. Até porque, se você pegar os isoladores de tipo pino, né, eles são feitos de fibra de vidro. Né? Fibra de vidro é um material que não sofre efeito de maresia, né? Então, assim, eu acho que tem uma pegadinha aqui, né? E geralmente os isoladores do tipo pino, eles são aqueles isoladores para maior resistência mesmo. Né? Então, assim, eu acho que aqui tem uma pegadinha aqui, eu colocaria essa questão como errada. Tá? No contexto de transmissão de energia elétrica em larga escala, é uma prática padrão projetar sistemas de redes aéreas com tensões superiores a 1 kV para operarem exclusivamente em corrente alternada, visando a maximização da eficiência e a redução das perdas em longas distâncias. Né? Bom, em transmissão de energia elétrica realmente em larga escala, né, é comum sim você trabalhar com tensões superiores a 1 kV, né? Em redes aéreas, né? Ele fala sobre redes aéreas aqui, né? Você pode até 17.000 kV, essa questão está certa na minha visão. Né? Você maximiza assim a eficiência, né? Tenta melhorar a eficiência, né? E reduzir perdas, né? Então essa questão aqui eu coloco como certa. Vamos lá, as próximas questões aí, 86. No SI, a corrente elétrica é medida em coulomb, está errado, né? Questão muito fácil essa aqui, que é medida em amperes, né? 87. Campo magnético e fluxo magnético têm a mesma unidade de medida. Outra questão que está errada, fizemos isso aqui várias vezes nas questões dos simulados, né? Das listas, né? Campo magnético é B, né? Geralmente, ou H, né? E são medidas aqui, o B é medida em Tesla, né? Que é o Weber por metro quadrado, né? E o fluxo é medido em Weber, né? O fluxo magnético é medido em Weber, então são grandezas diferentes, né? Não tem nada a ver aí com dizer que eles são sinônimos. Ele só trocou a palavra que a gente viu na lista, né? Falava que era sinônimos na lista e não é, né? Essa questão está errada aí também. Para a próxima. Vamos lá, 88. 88? 88. O aterramento de um equipamento de carcaça metálica tem por finalidade de escoar para a terra eventual corrente de fuga que ocorre por falha interna do equipamento, né? Exatamente, né? Aterramento aí na carcaça, né? Na massa do equipamento, é escoar eventuais correntes de fuga aí, por falha interna mesmo, né? Assim, se tem algum tipo de falha lá, vai acontecer isso. Equipamentos elétricos como máquinas de lavar roupa e lavar louças devem ser aterrados em ponto de aterramento exclusivo. Está errado isso aqui, né? Você tendo um aterramento da instalação mesmo já é suficiente. Acho que não tem aterramento exclusivo para essas máquinas. Apesar de usarem motores, né, de certa forma,
próprio pino de aterramento dela lá, o sistema já está aterrado, a rede já tá aterrada, né? 90. Segundo as normas técnicas brasileiras, nem todas as edificações devem possuir sistema de proteção contra descarga atmosférica, né? SPDA. Questão errada, né? Segundo a própria norma, né? Nem todas. Pois é, mas essa daqui também é uma questão que tem que tomar cuidado, né? Eu acredito que edificações tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado, tá vendo? Tem umas questões que, assim, a gente depende muito do examinador, cara. E se tiver algo lá na norma que diz, especificamente lá na norma, né? Pode ter tirado um detalhezinho lá da norma e colocado isso aqui. Então, assim, eu coloco como errada, porque, na minha visão, todas as edificações têm que possuir sistema de proteção contra descarga atmosférica, né? Ele fala de edificações no sentido que de você considerar se agora você considera casa como edificação, né? Aí já agora se você considera casa diferente de edificação, aí está certo, né? Realmente nem toda edificação no sentido de for casa, por exemplo, nem toda casa você vai ver SPDA. Eu não sei se a norma diz que tem que ter, toda casa tem que ter. Então, assim, eu coloco essa questão assim, deixo ela também como certo, mas com essa ressalva aí, referente aí a esse nem todas, né? Nem todas as edificações aí, não sei, né? Tipo, se ele quer dizer que é para todas, ou se ele só está dizendo realmente que tem casas, por exemplo, edificações que não precisam. Então, assim, eu deixo como certa, mas fica esse ponto aí de observação. 91. A norma em questão aplica-se a instalações de baixa tensão, à exceção das instalações temporárias. Está errado, né? Mesmo instalações temporárias, a norma se aplica sim também, né? 92. Segundo a norma citada, um critério muito relevante no dimensionamento dos condutores elétricos de um circuito é o da capacidade de condução de corrente. Essa questão está certa, né? Capacidade de condução de corrente é um fator importante, sim, para você avaliar o dimensionamento. 93. Realizar inspeção visual periódica em um quadro elétrico é um procedimento de manutenção preventiva, né? A questão está certa também. Inspeção visual periódica, né? A substituição de um disjuntor danificado por curto-circuito é um procedimento de manutenção corretiva. Certíssimo também, né? Mais uma questão aí que está dentro ali, né? Você teve que fazer a substituição, por quê? Porque quebrou, que falhou. Vamos para a próxima aí. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto, você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. 95. Uma ponte retificadora usada em fontes de alimentação é um exemplo de circuito digital, né? Essa tá errada, né, galera? Ponte retificadora é um circuito aí, né? Usado na eletrônica analógica, né? Porque ela, mesmo a saída dela não é um sinal digital, né? Então, assim, não é um circuito digital, é um circuito analógico. 96. Um diagrama lógico de um circuito digital usualmente apresenta apenas as portas lógicas AND, OR, NAND e NOR, sem apresentar os componentes reais que desempenham as funções lógicas. Está errado, né? Diagrama lógico de circuito digital, o circuito digital vai ser composto por esses elementos, portas lógicas, que são, sim, componentes reais, né? Eles existem, sim, no físico, né? E aqui também existe a porta XOR, né? Também, se você for pensar, né? Que é a ou exclusiva, que ele fala apenas essas portas, né? E não é, tem a XOR também. Então, daria para colocar como errada por esses dois pontos aí. 97. Um sinal eletrônico em formato perfeitamente senoidal é um exemplo de sinal analógico, certo, né? Exatamente. É uma onda periódica, né? Alternada, uma onda senoidal, ele é um sinal analógico, sim. Por quê? Porque varia no tempo, né? Varia no tempo, então a questão está certa. 98. O controlador lógico programável, PLC, é bastante usado em sistemas de automação industrial, tendo como principal vantagem eliminar a necessidade do uso de contator. Galera, o PLC ele não elimina o uso de contator, tá? Na verdade, ele substitui a parte de contatos. Né? Contatos ali que você faria o circuito de comando. Mas para você acionar o motor elétrico, você precisa do circuito de força do contator.
né? Então, o contator ele é indispensável, né? Você não vai tirar ele fora só porque você usou um PLC, não. O PLC ele vai te auxiliar na lógica da parte de comando, beleza? Essa questão está errada na minha visão. Para a próxima aí. 99. Em local de montagem elétrica, só podem ser utilizadas aí ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, respeitadas aí as recomendações dos fabricantes e observadas as influências externas, né? A questão está certa, né, pessoal? É o uso aí da ferramenta compatível, escada, por exemplo, né? Você vai fazer uma manutenção no local lá, tem que usar escada lá, por exemplo, de madeira, né? Chaves de fenda, chaves, por exemplo, que tenha isolamento, né? E por aí vai. Então, essa questão está certa. Em certos casos, o invólucro de um quadro elétrico em uso normal pode ser utilizado para guarda de objetos, de forma alguma, né? De forma alguma, não pode não, né? Ser utilizado, não. A questão está errada aí. Então, assim, galera, a prova assim, de elétrica é isso, né? Na minha visão, a prova de elétrica ela tá uma prova mais tranquila em relação à galera da instrumentação, por exemplo. Eu acho que a de elétrica, ela veio com algumas pegadinhas, mas são pegadinhas mais bem elaboradas, né? Você vê que teve umas 4 questões aí nessas que eu comentei, que realmente deixam você um pouco com o pé atrás, né? Mas na grande maioria dava para resolver, né? Se você não, mesmo se você fizesse a prova toda aqui, arriscando alguns pontos aqui, por exemplo, né? No certo e errado, no máximo aqui você estaria arriscando umas 4, 5 questões, se você fez a prova bem assim, né? E, assim, na minha visão, é uma prova que estava muito melhor elaborada do que a da instrumentação. Muito, mas de longe. A prova de instrumentação, assim, veio com muito problema ali do texto mesmo, né? Assim, no enunciado ali, para poder gerar dúvida. Você já começava ali a ler a questão, você já gerava muita dúvida. E uma única linha tinha possibilidades ali de você interpretar de outra forma. A diferença é que a elétrica, você tinha questões, assim, como é que eu posso dizer, né? Com menos pegadinhas, né? Mas a prova mais bem elaborada. Então, você tinha que refletir mais, ter mais conhecimento da teoria, né? Mas, assim, a prova estava legal, galera. Essa prova de elétrica veio melhor aí do que a do ano passado lá, do concurso do ano passado. Mas essa a minha visão, tá, pessoal? Novamente, eu deixo claro, isso aqui é uma correção, assim, que eu trouxe para vocês aí, né? Mas o gabarito oficial pode ocorrer algumas divergências, isso é normal, tá, galera? Nenhum professor de concurso aí corrige tudo 100%, não. Tá? Ocorrem divergências, você pode pegar, inclusive, concursos de alto nível aí, como Receita Federal, concursos de diplomata, sempre vai haver divergências aí nas correções, né? Porque é assim que você faz o conhecimento mesmo, né? Você tem a sua visão ali e algumas coisas são distorcidas mesmo na hora que você corrige, você muitas vezes vê aquilo dali na teoria, mas tinha um detalhezinho ali que o elaborador colocou. Então, ocorrendo alguma divergência, né, a gente faz os ajustes aí dos pontos aí no gabarito. Perfeito? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem na prova, né? Espero que alguns de vocês aí consigam, né? Aprovação, a maioria, né? E é isso, certo? Valeu aí, um grande abraço e até o próximo encontro.